Galera, sério, depois do que eu assisti ontem, eu não sei se eu consigo manter o decoro pra falar desse assunto mais não, viu? E nesse vídeo vocês vão entender por quê. No julgamento de ontem, a pergunta mais óbvia foi feita: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Comecei a piada e já me arrependi porque eu falei ovo, né? Vai que o imperador acha que eu tô zoando a cara dele. Mega atentado à democracia. Sério, porque no julgamento de ontem ele deixou isso bem claro. Atacá-lo é atacar a instituição que compõe a democracia. Logo, ele é a própria democracia. Aqui não se está analisando nenhuma ameaça contra, uma ameaça específica à pessoa física Alexandre de Moraes, não se está analisando denúncia por tentativa de homicídio contra a pessoa física Alexandre de Moraes, mesmo que ministro. Aqui o que se está analisando uma série de fatos encadeados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a instituição democrática Poder Judiciário. Ah, é? Não é contra o Alexandre, não? Planejamento punhal verde e verde-amarelo. E tramava contra a liberdade e mesmo a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Trilha sonora para esse momento. Pom, 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 pararam, 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 pararam. Mas galera, tem uma outra parte que ele vai lá e pá, dá nome aos bois. Denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. Você entendeu? Ele disse que as milícias digitais estão espalhando por aí, que o ministro Alexandre é o relator. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. O juiz? Eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. E a vítima? E tramava contra a liberdade e mesmo a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sim, coisa de milícia digital falar uma bobagem dessa, sem base nenhuma em fatos. Que povo doido esse. Mas tá, vai, o ministro até deu sua explicação sobre como ele enxerga essa situação. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Ou seja, aqui ele está dizendo que foram criadas situações para meio que forçar a saída dele dos casos que envolvem o presidente Bolsonaro. E que isso não vale. Mas isso não começou no 8 de janeiro de 2023. Isso não começou nas eleições de 2022. Isso não começou em 2021, quando o presidente Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre. Isso é antigo, galera. E na minha percepção, começou em 2019, quando o Toffoli abriu o inquérito das fake news e deu sem sorteio para o Alexandre, que foi quando ele censurou a Cruzoé. Na sequência da abertura desse inquérito, o Alexandre começou, ali mesmo em 2019, a incluir apoiadores do presidente Bolsonaro nos inquéritos e a intimá-los para prestarem depoimento quando nem os juízes auxiliares que promoveram os interrogatórios sabiam o que deveriam perguntar. E a sensação de que esse inquérito foi usado para ir atrás de bolsonaristas é tão real que em junho de 2020 a Veja já estava lá dando a seguinte matéria: oposição tenta usar inquérito no STF para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E a foto do Alexandre como algoz de Bolsonaro já estampava esse tipo de matéria no início de 2020. Mas o estopim de tudo foi quando Alexandre de Moraes, de forma monocrática, suspendeu a nomeação do Ramagem para o cargo de diretor da Polícia Federal porque, segundo o Alexandre, poderia ocorrer um desvio de finalidade, já que o ministro alegou que Ramagem era amigo da família de Bolsonaro. Mas, ministro, o Lula nomeou para a Suprema Corte o advogado dele, que já processou todos os aliados do Bolsonaro. Aliás, os próprios Bolsonaros. E agora ele está julgando o Bolsonaro e seus aliados como ministro da Suprema Corte. E o senhor não fez nada. É sério, quando eu falo esse negócio em voz alta, fica parecendo que eu tô na Venezuela. E eu tô só relembrando essas coisinhas porque, pra mim, no meu ponto de vista, de quem acompanha essa treta há anos, ninguém forçou uma suspeição do ministro Alexandre. Ela esteve lá desde o primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro.
Isso é um fato. Então, a mim, o argumento não convenceu. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Vai que teve alguém que acreditou. Ou gostou, sabe? Tipo, vamos usar isso aí. Essa aí ficou boa. Bolsonaro cava a suspeição contra Alexandre. Outra coisa que o ministro disse que chamou muito a minha atenção foi o seguinte. É que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará. Mas não é mesmo. E isso a gente tá careca de saber. Ai, meu Deus, eu tô sem controle. Porque não é o investigado que escolhe o juiz. O que nós estamos assistindo é que o juiz escolheu o investigado. Tcharam! Explico. Não, eu não sou doida. O advogado Marcos Vinícius traz em sua sustentação oral o porquê a primeira turma não poderia julgar esse caso. E presta atenção porque ele traz uma cronologia. Tendo em vista aquelas palavras de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, trata-se de incompetência absoluta, que não morrerá nem fadará no tempo. O que ocorrera dia 11 de março, com o máximo de respeito, foi a modificação de um entendimento de 2 décadas, ministro Flávio Dino, nesta Suprema Corte. 2001, súmula 394. Ela é cancelada. Vem o governo Fernando Henrique e edita a Lei 10.628 de 2002, repristinando o entendimento da súmula. 2005 é revogada por meio de uma ação direta. Portanto, mantendo-se cessada a função, cessado o foro. Em 2018, na ação penal 937, o ministro Barroso não modifica o entendimento. Apenas diz, não bastasse a perda da função ou, estando o agente na função, ele então só faria jus à prerrogativa de foro perante essa Suprema Corte, desde que o fato criminoso imputado na denúncia tenha relação com o exercício da função. Portanto, 11 de março, Sua Excelência, o ministro Luiz Fux tem toda a razão. O tema era pacificado. Ele não restou pacificado por intermédio do julgamento do dia 11 de março, com a decisão de Vossa Excelência e as divergências que o acompanharam. Deixa eu explicar até aqui, só para garantir que todo mundo pegou. O advogado está levantando que o tema era pacífico na Suprema Corte até o dia 11 de março de 2025, quando o entendimento era perdeu o cargo, perdeu o foro. Logo, se você não possui um foro por prerrogativa de função, você não é julgado na Suprema Corte, você é julgado na primeira instância comum, assim como aconteceu com o Lula, que foi julgado pelo Moro, recorreu ao TRF, depois ao STJ, depois ao STF. Quanto à ostentação, hein, Lula? Instâncias recursais negadas a Bolsonaro e seus aliados por um entendimento firmado em março de 2025 pela própria Suprema Corte. Aliás, o Fux, o juiz de carreira, também conhecido por adulto na sala, voltou a repetir no julgamento de ontem que a primeira turma não deveria estar julgando aquele processo. E que, se fossem manter isso aí, que pelo menos, para não ficar tão feio, deveria ir para o plenário do Supremo. Então, a discussão estava em torno disso. O advogado pedindo que os ministros botassem a mão na consciência e não julgassem o caso porque, segundo ele mesmo, naquela turma, seu cliente já estava condenado. E se o cara já está condenado antes do devido processo legal, não há como falar em Estado de Direito. Acho que deu para entender até aqui, né? Mas aí o Alexandre respondeu dizendo que, epa, não era bem assim não, viu? Competência do Supremo Tribunal Federal, ou, como alegado, inclusive da tribuna, a incompetência do Supremo Tribunal Federal, e, no caso de competência do Supremo Tribunal Federal, a competência do plenário e não é da turma. Afastamos isso, então não há nenhuma alegação extra aqui, afastamos isso, inclusive, por 4 votos a 1, ministro Fux defendendo a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal, e aqui, lembrando, e é importante que isso fique claro, que a competência do Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, da turma, do Supremo, da primeira turma, pela alteração regimental, lá de trás, de 2023, não se deu em virtude da alteração de jurisprudência recentemente feita pelo plenário. Na verdade, desde o primeiro momento,
desde o dia 8 de janeiro, o plenário, à época, o plenário do Supremo determinou que todas as ações referentes à tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático de Direito seriam julgados no Supremo Tribunal Federal. Pausa porque explicar isso é importante. E foca nas datas para você não se perder, porque, cara, eles são muito espertinhos. Dizer que ministro é espertinho é crime? Ai, que medo. Aqui o Alexandre está dizendo que, desde o primeiro momento, lá em janeiro de 2023, a Suprema Corte decidiu que a própria Suprema Corte iria julgar os casos referentes à tentativa de golpe de Estado, com estilingue, bolinha de gude, canos de PVC, batons e pipoqueiros. Só que Alexandre pensou super rápido e meteu em sua justificativa que, na verdade, esse negócio de jogar o julgamento do 8 de janeiro para a primeira turma tem muito tempo, desde dezembro de 2023. Tem nada a ver com o juiz escolher o réu, não, hein? Nada a ver da gente querer julgar o Bolsonaro. Mal viagem isso aí. Mas, gente, às vezes eu sofro porque eu lembro demais. É fato que o Supremo jogou as decisões do 8 de janeiro para a primeira turma em dezembro de 23, mas não sem saber que em setembro daquele ano, 2 meses antes de decidirem isso, Alexandre estava homologando a delação do Cid. Ou seja, galera, quando eles jogaram essa decisão para a primeira turma, eles já sabiam que seria lá que Bolsonaro e seus aliados e quem mais o Cid tivesse delatado seria julgado por aqueles 5 ministros. E só porque a Globo não comenta isso não significa que as outras pessoas não juntaram Lé com Cré, porque é bem óbvio. O risco de julgar Bolsonaro no plenário era grande, porque poderia haver embates na primeira turma com o Zanin, o Alexandre e o Dino. Bom, esse risco era bem pequeno, porque é autoexplicativo. Portanto, esse negócio de, não é de agora, decidimos isso desde a delação do Cid em dezembro de 2023, também não me convence. Mas foi uma boa tentativa. Enfim, subjugar a minha inteligência parecia ser a missão da primeira turma na sessão de ontem. Em 11 de março desse ano, rolou uma espécie de complemento que daria à primeira turma a tal legitimidade para julgar Bolsonaro sem encheção de saco. Em 11 de março, o Supremo decidiu que o foro privilegiado será mantido após a saída do cargo. Com essa decisão tomada pelo plenário da Corte, não tem brecha para ninguém dizer que Bolsonaro perdeu o foro e não pode ser julgado pelo Supremo. Então, assim, eles literalmente resolveram o problema. Plim! Dito tudo isso, eu fui obrigada a ouvir o Dino e o Alexandre dizerem isso aqui. A primeira, que a mudança regimental não foi em face desse julgamento. É importante lembrar isto. Eu sequer aqui estava. E não havia nem denúncia, nem indiciamento em relação a essa PET. E eu sequer aqui estava. Tipo, galera, quando a gente mudou esses entendimentos, nem tinha denúncia nesse processo, hein? Logo, foi o acaso que quis assim. Foi o destino. Foi o universo. Mas tá, deixa eu focar agora no elefante na sala. E, de novo, eu falo muito do caso do Felipe Martins aqui porque eu acompanho há muito tempo a série de absurdos. Mas eu tô aberta às defesas para entender os outros casos. É só mandar um oi. Beleza, advogados? Bom, como eu já disse, a sensação era que o julgamento era um teste à minha paciência, à minha resiliência e à minha inteligência. Então, eu nem imagino como foi pro Felipe e os seus advogados quando tiveram que enfrentar questões como essas aqui. E só presta atenção no que foi que rolou e talvez você não tenha percebido exatamente o que foi que aconteceu. A defesa do Felipe Martins solicitou a suspensão do Paulo Gonet, o procurador-geral da República que ofereceu a denúncia. E a resposta foi essa aqui. Só presta atenção. Foi a alegação da defesa de Felipe Garcia Martins Pereira de impedimento e suspeição do Procurador-Geral da República. A defesa alegou que o Procurador-Geral da República conduziu a investigação e a denúncia contra o defendente, atuando de maneira parcial e comprometida, distorcendo os fatos, ignorando provas essenciais que demonstravam a inocência do acusado. E concluiu que teria o Procurador-Geral da República incorrido em flagrante quebra de imparcialidade, legalidade e impessoalidade, o que tornaria nulos todos os atos praticados por ele no curso da investigação e da denúncia. Aqui, presidente, não há nenhum ato concreto que possa apontar qualquer quebra da neutralidade
que conduz o Ministério Público, uma vez que no momento do oferecimento da denúncia, todos nós sabemos, a cognição é restrita e o Ministério Público, havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia. Então, não houve em nenhum momento nenhuma indicação pela defesa de distorção de fatos, de ignorar provas. O fato aqui, o que se demonstra que tão somente por não concordar com a conduta do Procurador-Geral da República, foi apresentada essa preliminar e foi apresentada a arguição de suspensão também. Aqui Alexandre está dizendo que rejeita o pedido de suspeição do Gonê porque, para ele, o Felipe está reclamando só porque não concordou com a denúncia. Tipo, você me denunciou, não gostei, eu vou falar que você é suspeito para me julgar. Só que a representação da defesa não tem nada a ver com isso. Mas nada! Sabe o que é? Nada. Tanto que eu não sei por que ele deu essa resposta. Foi tipo alguém me perguntar se eu tô bem e eu responder tijolo. A defesa do Felipe alegou o desvio de finalidade do Gonê porque, em outubro de 2023, a Polícia Federal e a PGR tiveram acesso aos dados de geolocalização do Felipe Martins, o que mostrava que ele não havia saído do Brasil. Mas, mesmo assim, mesmo em posse dessas provas que não foram juntadas aos autos, o Paulo Gonê, ou PGR, pediu a prisão do Felipe. Vejam só, no dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Federal representa, ministro Fux, pela quebra dos dados de geolocalização de Felipe. Os dados das RBs. 17 de outubro. Logo em seguida, a relatoria dá vista para a Procuradoria-Geral da República, que se manifesta favoravelmente e mais, pede inclusive os extratos da empresa Uber. De maneira que no dia 24 de outubro, ministro Flávio Dino, de 2023, nós temos o quê? Nós temos uma decisão que quebra a intimidade de Felipe e desses dados e determina que as empresas TIM informem isso. Não só de Felipe, não só de mais 2 acusados. No mesmo dia, o gabinete da relatoria envia os ofícios para as companhias de telefone que informam esses dados. Então, foi por esse motivo que o Felipe pediu a suspeição do Gonê. Não porque o Felipe não gostou de ser acusado como o ministro relator. E é importante deixar isso muito claro. Aliás, vale lembrar a matéria na Veja do filho da Miriam Leitão. A delação que faltou sobre Bolsonaro. E aqui ele está dizendo que faltou a delação do Felipe, que ficou 6 meses preso, 10 dias numa solitária, e não delatou. Fez falta. E essa matéria aí foi só a título de lembrança mesmo. Mas tá porque não para por aí, já que a acusação diz que Felipe deveria virar réu porque ele esteve na Alvorada nos dias em que supostamente a tal minuta de golpe que ia prender o Alexandre foi lida para os generais. E grava essa parte porque ela é muito importante, eu já vou voltar nela. Dada essa acusação, o que foi que a defesa fez? Pediu ao Supremo para poder ver esses dados de geolocalização do Felipe para ver se os dados mostram se o Felipe estava nos locais indicados pela PGR ou se não, se ele estava em outro lugar. Entenda, se a geolocalização do Felipe mostrar que ele não estava na Alvorada na hora que a denúncia diz que ele estava, como que a denúncia para em pé? Então não para, a denúncia cai. Por isso que nada mais justo que deixar a defesa ter acesso a essa prova que a justiça já possui. Mas não, a justiça desse país simplesmente negou à defesa acesso a esses dados de geolocalização, dizendo que na volta a gente compra. Não, mentira. Dizendo que se o Felipe se tornar réu, aí eles entregariam as provas que poderiam provar a inocência do Felipe e ele não se tornar réu. Você entendeu? A justiça negou à defesa uma prova que ela já possui. Por quê? Por que não? Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós queremos acessar essa prova. A PET 12.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque esta prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Flávio Dino. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Mas não, advogado Marcelo. Prova que poderia inocentar o seu cliente?
esteja negado, mas na volta a gente compra, tá? Um outro momento de distorção interpretativa do que a defesa solicitou foi sobre a cadeia de custódia das provas. Lembra que eu falei das datas? A denúncia da PGR apresenta como provas os registros de entrada do Felipe Martins no Alvorada, local que ele trabalhava. Mas ele contesta esses registros. Então, Felipe pediu que fosse apresentada a cadeia de custódia da prova, que é algo de praxe, galera, não é nenhum pedido sobrenatural. Ele só queria saber os meios em que aquelas provas foram entregues, que elas foram obtidas, se teve perícia, como que foi registrado, uma coisa totalmente normal. Em resumo, seria mais ou menos assim. Como que a acusação acessou essas provas? Mostra para a defesa o caminho percorrido. Cara, algo normal parece que virou um palavrão, porque foi assim que o Alexandre respondeu essa questão. É que haveria uma violação na cadeia de custódia e nulidade na obtenção de documentos, porque não foram das fontes originais, mas sim de versões fornecidas pela Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Ó, salvo se a defesa comprovar que a Secretaria do Supremo Tribunal Federal fraudou provas, é uma alegação esdrúxula. Gente, a defesa pediu algo processual e a resposta é: você está insinuando que a Secretaria do STF está fraudando provas? Como ousa? La garantia soy yo? Não, mentira, ele não disse isso, mas não foi uma reação de mulher com TPM com privação de chocolate? Tipo uma reação exagerada? Ou eu tô biruleibo? Sei lá, galera, eu tomei muito antiácido ontem. Mas enfim, eu achei mega desproporcional para algo tão básico, uma cadeia de custódia das provas da acusação. E assim, teve vários outros momentos tipo esse, mas aí eu ia ter que repassar o julgamento todo. Logo, eu vou focar na pergunta óbvia que eu queria ter usado no início do vídeo. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está, é a do Marucide. Nós vamos chegar lá, não. Tá? Ok. Alexandre vive falando da minuta que tinha o direcionamento de prendê-lo, mas onde está essa minuta, Alexandre? Na volta a gente compra, ele respondeu. Na verdade, foi bem pior, tá? Porque o doutor Sebastião perguntou claramente onde está a minuta que especifica a prisão do Alexandre e que ele sempre menciona. Ou seja, ele deixou claro do que estava falando. Mas o Alexandre respondeu isso aqui. A minuta do golpe foi apreendida, está no relatório da Polícia Judiciária, é o documento eletrônico 694, folhas 11 a 19, arquivo em PDF da PET 12.100, da qual resultaram as denúncias dos 5 núcleos. Aí você vai lá nas páginas indicadas pelo ministro Alexandre e a minuta que você encontra é a minuta apreendida com o CID e que não faz nenhuma referência à prisão de ninguém. Cadê a minuta golpista que apreendeu Alexandre? Ninguém sabe, ninguém viu, tipo, ninguém mesmo. Ela não está nos autos do processo e é uma lenda urbana dada como real e citada como prova. E eu não consigo pensar em nada mais democrático em Brazuela. E para encerrar esse processo democrático, durante o julgamento, lacraram os celulares dos advogados e da imprensa. O jornalista do Metrópolis postou que a única vez que ele teve que entregar o seu celular foi para entrar no gabinete do Putin, mas que a câmera eles liberaram numa boa. Ou seja, a Rússia tem mais liberdade de imprensa que a gente. Mas ainda bem que eles estão salvando a democracia, né? Dá uma sensação de alívio. E o mais doido é que a Suprema Corte fez isso na cara da OAB que estava acompanhando o julgamento. Ou seja, perdeu mesmo o respeito, viu? Ou foi o que pareceu? Só que, gente, não passou batido. A mídia inteira repercutiu essa inovação da corte e não foi de uma maneira neutra. E geral desceu o pau nessa decisão. Até os advogados do Prerrogativas falaram que isso não existe. Pressionada, a OAB tomou providências e fez uma nota de repúdio. Menos intensa que a música do Gustavo Lima. Tipo, só pra não parecer que não fizeram nada, porque olha o que Alexandre pensa das notas da OAB. Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos,
Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. No melhor estilo. Nota da OAB? Caguei. Foi a impressão que eu fiquei. Final de julgamento e, para a surpresa de ninguém, todos se tornaram réus com a promessa de que as provas completas, na volta a gente compra. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. E galera da família, tá chegando o dia de lançamento lá na plataforma. O grande problema do Foro de São Paulo é que ele existe, mas não como um poder que lhe é conferido, é tão somente usado como uma ferramenta de discurso político eleitoral, tornando esse grupo em um instrumento a ser explorado pela direita em todo o continente. Direita malvadona. E aqui um alerta de spoiler. Começa o destino do PT, da teologia da libertação e é a primeira semente do Foro de São Paulo. Assinando o TeAtualizei.app, você entra para a melhor família da internet, financia meu trabalho, minha defesa e a revolução cultural que apenas começou. E em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos. Pra galera que já faz parte da família, agora você pode subir seus vídeos e seus artigos e ainda trocar ideia em tempo real com quem pensa igual a você e acredita que juntos a gente vai sair dessa. É só questão de tempo. Com 10 esbanjas por mês você garante o seu acesso. Mas se você é desses que não curte renovação, assina logo o plano vitalício e leva de brinde esse copo térmico exclusivo. Porque se o Lula tá quebrando esse Brasil, essa culpa você não carrega. Para quem quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. A mudança anunciada vai vir da gringa ou só em 27 quando a gente renovar 2/3 do Senado? Racionalmente, galera, só os gringos nos salvarão até as eleições ou a corte pode se autoconter e talvez cortar os dedos para salvar a mão? Tá ficando pesado, né? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!